Bora relembrar essa incrível obra de arte que é o filme Coraline. Esse filme é inspirado em um livro de mesmo nome, do escritor e roteirista Neil Gaiman. O livro foi publicado no ano de 2002, tanto no Reino Unido quanto também nos Estados Unidos, pela editora inglesa Bloomsbury, alguma coisa assim, e pela editora americana HarperCollins. Porém, o livro original só chegou no Brasil no ano de 2003 e contou com uma edição brasileira lançada pela editora Rocco Jovens Leitores. Voltando ao filme, Coraline e o Mundo Secreto levou cerca de aproximadamente 4 anos para ser concluído. Isso é tempo pra caramba. Sendo que apenas o trabalho de fotografia levou em torno de 18 meses. Isso é praticamente 1 ano e 6 meses, cara. Coraline foi realizado no estilo stop motion, que, pra você que não sabe, basicamente é aquele estilo que eles pegam vários bonequinhos e meio que move uma peça, move um braço, move uma perna, troca o rosto, muda um pouquinho o cenário, enfim. Aí eles juntam todas aquelas fotos e criam um filme. Eles colocam várias fotos em sequência, então pra cada segundo, pra cada frame, tem diversas fotos ali por segundo, e aquelas fotos, cara, em sequência, elas criam um movimento. E eu vou falar pra vocês, eu sou um grande fã desse estilo de animação. Cara, eu acho lindo. Eu sou simplesmente apaixonado por stop motion, cara. O filme foi dirigido e roteirizado e composto, como também produzido pelo cineasta Henry Selick. Oh, rapaz, eu tô com uma dificuldade de pronunciar o nome desses caras. E olha só que interessante, o Henry também trabalhou na direção de um filme do mesmo estilo do Tim Burton. Eu simplesmente sou um fã desse diretor, cara. Todas as obras dele são simplesmente fodas. Como por exemplo, O Estranho Mundo de Jack, que no caso recebeu esse título aqui no Brasil. Lá no United States of America, ele é conhecido como The Nightmare Before Christmas. Olha que o inglês tá fino do fino, hein? Entre um dos trabalhos mais renomados do Henry, ele inclusive foi um dos principais animadores do filme 2D de 1981, O Cão e a Raposa. Porém, ele não foi acreditado por seu trabalho. Vida de CLT não é fácil em nenhum lugar, meu amigo. E além desse trabalho, ele também ajudou na animação do filme musical de 1977, Meu Amigo Dragão. Alguém por acaso se lembra desse filme? Porque eu nunca nem sequer ouvi falar dessa obra. E eu não estou brincando, cara. Eu nunca vi ninguém falar desse filme em lugar nenhum. O filme começa com uma cena muito satisfatória da Bela Dama costurando e refazendo uma boneca de pano. Cara, eu acho essa cena muito satisfatória, cara, cê é louco. Cortando dali, somos apresentados ao nosso cenário principal do filme, onde grande parte do filme se passa. O Palácio Cor-de-Rosa, que caso você não tenha reparado, ele tem esse nome porque, pasmem, ele é cor-de-rosa. E então finalmente conhecemos a nossa protagonista principal, que é dublada por ninguém mais, ninguém menos do que a Lina Mendes. Coloque aí na tela, editor, alguns trabalhos dessa dubladora. E assim conhecemos a Coraline, que por algum motivo muito bizarro tem o cabelo azul. E se ela tivesse franja, que nem no caso do livro, eu ia dizer que, pelo filme ter sido lançado em 2009, a Coraline seria facilmente emo e fã de Restart pela cor do cabelo, enfim, piadas à parte. Mas eu espero que não, né? Eu espero que pelo menos a Coraline tenha bom gosto musical. Desculpem, fãs de Restart. E falando em música, um outro ponto que eu queria dar destaque nesse filme é a sua trilha sonora, que eu simplesmente acho linda. É uma pena que eu acho que nós não podemos usar ela nesse vídeo. Coraline faz uma forquilha com alguns arbustos e começa a procurar pelo tal velho poço. Isso enquanto ela é observada por um gato preto, que a propósito é um dos melhores personagens desse filme. Ao se assustar com o gato, Coraline sai correndo e finalmente chega no tal poço, só que ela não percebe que tá pisando nele. E é claro que o gato reaparece, quase matando a coitada de susto. O que eu acho cômico é o fato que a Coraline tenta falar com o gato. Tá, mais tarde, no filme, nós até descobrimos que ele realmente fala. O Waibe tagarela, não aquele outro mudo. Você deve ser o outro gato. Não. Mas isso apenas no outro mundo. Então, essa cena, cara, ela é muito cômica, porque até então a Coraline não sabe que ele fala. E finalmente conhecemos outro personagem dessa trama, o Waibe, que é dublado pelo Gustavo Nader, que a propósito também quase mata a coitada da Coraline de susto. Se essa menina fosse cardíaca, ela já tinha ido pro outro mundo jogar no Vasco há muito tempo. E finalmente descobrimos que aquele círculo de cogumelos é na verdade o tal poço secreto. Que não é tão secreto assim. Coraline inclusive estava pisando o tempo todo naquilo. Por que não colocar alguma proteção nesse poço? Já que se ele é tão fundo assim como eles dizem, eles nunca pensaram que alguém poderia, sei lá, cair dentro desse poço?
Como a varinha que a Coraline estava segurando era de um sumagre venenoso, ela fica com as mãos queimadas, o que eu acho um detalhe muito interessante, já que as mãos da Coraline permanecem queimadas durante quase todo o filme, e ela só se recupera dessas feridas depois que a outra mãe passa lama nas mãos dela. Cara, esse é um ótimo detalhe de continuação, porque mostra o carinho que os realizadores dessa trama tiveram na hora de criar esse filme. A Coraline conta sobre o incidente do poço para sua mãe, que simplesmente não dá a mínima, já que vida de CLT é foda. Mas então a mãe dela diz que o Wybie deixou algo para Coraline, e esse algo é nada mais nada menos do que uma boneca de pano idêntica a ela. Sério, com todos os traços dela. Fala sério, cara. Se alguém me entregasse um boneco 100% idêntico a mim e com olhos de botão, botava fogo nessa merda, porque só pode ser um boneco de macumba, cê é louco. Depois disso, a Coraline vai falar com seu pai, que simplesmente manda ela ir tomar no Gru. Tá, tô brincando, tô brincando. Ele diz que o Palácio Cor-de-Rosa é mais velho do que o mundo e mais velho do que tudo. Ou seja, aquela casa era velha pra um caralho. Essa casa tem e liste tudo que for azul. Só me deixa trabalhar. O pai da Coraline então manda ela explorar esse museu e contar quantas janelas e portas tem nessa casa. Por algum motivo, esses pais têm uma certa fissura por portas que eu não consigo entender, cara. A Coraline está explorando a casa, até que ela se depara com uma sala que tem uma lareira muito chata, com um quadro muito chato de um moleque muito chato com um sorvete muito chato, é claro. Um menino chato de azul num quadro extremamente chato. 4 janelas incrivelmente chatas. E claro que eu não posso esquecer, tem 4 janelas incrivelmente chatas dentro dessa sala. No momento de distração, aquela diabinha da boneca simplesmente desaparece. E ela reaparece atrás de uma caixa que escondia uma passagem secreta que estava escondida atrás do papel de parede. A Coraline então chama sua mãe, que abre as gavetas da cozinha e encontra a chave daquela portinha. Você vai parar de me interromper se eu abrir pra você? Ótimo. E ao abrir, não tem absolutamente porra nenhuma ali atrás. Tijolos? Mais tarde, quando a Coraline finalmente vai dormir, a portinha se abre e um camundongo aparece no quarto dela. Ao seguir o bichinho para trás da porta, ela se revela uma passagem para o outro mundo. Que é muito parecido com o Palácio Cor-de-Rosa, porém tudo aqui parece mais vivo e colorido. Coraline então se depara com a sua mãe na cozinha, porém ela tem olhos de botões. Ela então se revela sua outra mãe. Você não é minha mãe. A minha mãe não tem esses... Botões? Você gostou? Eu sou a sua outra mãe, bobinha. Quando conhecemos o seu outro pai, descobrimos que nesse outro mundo, ele toca piano. Olá, Coraline. Eles então vão jantar e tudo até então parece incrível. Um detalhe interessante nessa cena é quando um raio cai lá fora e forma uma mão com garras. Finalmente Coraline dorme nesse outro mundo e acorda no mundo original. Ao descer para verificar a porta, ela está murada novamente. Ao contar para os seus pais, eles acreditam que tudo não passou apenas de um sonho. E então a mãe dela manda a Coraline ir conhecer os seus vizinhos. Um deles sendo o seu Bobinski, um cara esquisito que fica fazendo acrobacias no telhado, enfim. As coisas ficam realmente estranhas quando ele diz que uns camundongos que ele treina para um pequeno circo dizem para Coraline não passar mais pela portinha. Os camundongos me pediram para eu te dar um recado. Os saltadores? Eles disseram: não passe mais pela pequena porta. Sabe do que estão falando? Aquela atrás do papel de parede? Mas a passagem foi murada. Bah, desculpa. Esquece. Até então isso já tá estranho, mas as coisas pioram quando as duas irmãs vizinhas da Coraline, as senhoritas Forcible, leem o futuro dela em folhas de chá que formam a mesma mão, lá da cena do jantar. Uma mão que cai do céu. E vocês sabem que também cai do céu? Bem, além do asteroide que instigou os dinossauros, eu estou falando do cap... Então, esse já era o recado do filme, revelando que a outra mãe era, na verdade, o próprio Na noite seguinte, ela usa uma isca para atrair os camundongos, e agora voltam em maior número. Ao chegar no outro mundo, ela conhece o outro Wybie, e nesse outro mundo não fala nenhuma palavra. Depois do jantar, Coraline e o outro Wybie vão ao circo dos camundongos do outro Sr. Bobinski, e assim que Coraline acorda no dia seguinte, ela vai até a portinha que foi trancada por sua mãe. E quando sua mãe real se afasta, Coraline procura a chave novamente e abre a portinha.
mas o gato que estava observando o tempo todo a segue até o outro mundo. O gato, que inclusive tem a voz do Mauro Ramos, que é o dublador do Shrek, diz a Coraline que esse outro mundo não é o que parece. Você deve estar pensando que este mundo é um sonho que se tornou realidade, mas está enganada. Cortando dali, a outra mãe diz que Coraline precisa costurar botões em seus olhos, caso ela queira ficar nesse outro mundo. Basicamente, a bela dama queria transformar a Coraline em uma criança reborn. Tá vendo aí? Esse surto de bebê reborn chegou até na puta que pariu do outro mundo. Coraline percebe finalmente que tem algo muito errado acontecendo e vai para o seu quarto tentar dormir para sair desse outro mundo. Porém, esse plano não dá certo, pois ela acorda ainda no outro mundo. Ela tenta entrar na sala, mas ela está trancada. Usando uma bengala, ela arromba a porta, mas a outra mãe a bloqueia. E nessa cena, após a Coraline dizer que a outra mãe não é sua mãe de verdade, Você não é minha mãe. É mesmo, é? ela finalmente revela sua verdadeira forma e a tranca dentro de um espelho, onde tinham 3 crianças fantasmas que foram enganadas pela bela dama e tiveram suas almas roubadas e aprisionadas no espelho. Bem, tem um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. Então, ao roubar os olhos das crianças que ela atraía para sua armadilha, ela se alimentava de sua vitalidade e roubava suas almas. O outro Wybe consegue tirar Coraline de dentro do espelho e a ajuda a fugir do outro mundo. Porém, chegando no outro mundo, que no caso esse outro mundo é o mundo original, ela descobre que os seus pais estão desaparecidos. As senhoritas Forceable então entregam a ela um amuleto, feito de caramelos, que pode ajudar ela a encontrar coisas perdidas. E esse objeto parece um pouco o olho que tudo vê. Ao voltar à sua casa, ela dorme no quarto dos seus pais, mas é acordada no meio da noite pelo gato, que mostra a Coraline que a bela dama prendeu os seus pais no espelho, usando uma boneca que parecia os seus pais para capturar eles. E ela finalmente queima essa porcaria dessa boneca maldita de macumba, tá vendo? Eu falei que esses bichos eram de macumba. Então, Coraline decide voltar ao outro mundo, na esperança de resgatar os seus pais. E o gato diz que isso nada mais é do que uma armadilha da bela dama. Sabe que está caindo na armadilha que ela armou para você. Mas ele diz que se Coraline quer derrotar a bela dama, ela deve desafiá-la para um jogo, Por que a gente não faz uma brincadeira? já que a bela dama jamais recusaria essa proposta. E então a Coraline faz a seguinte proposta para a bela dama. Caso ela consiga encontrar os 3 olhos das crianças fantasmas que foram aprisionados no espelho e os seus pais, a bela dama deveria deixar todo mundo fugir em paz. Mas caso a Coraline perdesse, ela deixaria sua outra mãe costurar aqueles botões no lugar dos seus olhos e roubar a sua alma. E cara, basicamente isso é quase como um pacto demoníaco. É algo muito perigoso. Basicamente ela está apostando com o diabo, cara. Mas essa é sua única chance de finalmente acabar com tudo. A bela dama dá algumas dicas para Coraline, e ela finalmente descobre que aquele amuleto que as senhoritas Forceable lhe entregaram pode ajudar ela a encontrar os olhos das crianças fantasmas. Coraline finalmente encontra o primeiro olho de uma das crianças fantasmas, porém esse olho está com seu outro pai, que se sacrifica e entrega esse olho para Coraline. Coraline encontra o segundo olho, porém ele está sendo protegido pelas outras irmãs Forceable, mas ela usa uma lanterna para atrair os cachorros desse outro mundo. Parece umas raposas voadoras muito sinistras, e usando isso como estratégia, ela consegue derrotar as 2 irmãs. Partindo agora para a casa do outro Sr. Bobinski, que não existe sua forma original, já que ele basicamente era completamente feito de ratos. Um desses ratos foge com o olho do fantasma. Um desses ratos até consegue fugir com aquele olho do fantasma, e a Coraline tenta atrasar ele, jogando seu amuleto no rato. Porém ele desvia e ela perde seu amuleto, quase perdendo seu desafio para a bela dama. A sorte é dela que o gato estava ali perto, e ele conseguiu ajudar ela pegando aquele rato, finalmente voltando ao palácio cor-de-rosa. A Coraline diz à bela dama que ela encontrou os olhos dos fantasmas, mas ela não revela onde ela escondeu os seus pais. Então a Coraline engana a bela dama, fazendo ela abrir a portinha. E com a ajuda do gato, ela descobre que a bela dama aprisionou seus pais dentro de um globo de neve. É então que a Coraline arremessa o gato na bela dama, que consegue arrancar os seus olhos de botões. Porém o mundo começa a se desfazer, e quando Coraline tenta fugir da bela dama, ela aciona uma de suas teias, e ela consegue assim, que nem uma aranha, descobrir onde Coraline está. A Coraline finalmente sai do outro mundo, e consegue recuperar os seus pais. Chegamos. Eu senti tanta falta de vocês. Sentiu, foi? Como também libertar as crianças fantasmas. Porém as crianças fantasmas revelam a Coraline que por mais que elas foram livres, a Coraline ainda não está salva da bela dama, já que só existe uma chave, e a bela dama vai fazer de tudo para conseguir chegar no outro mundo, tanto que ela consegue enviar uma mão para caçar a Coraline, que leva a chave até o velho poço, só que no meio do caminho ela é capturada pela mão da bela dama. Mas por sorte, o Wybe aparece para salvar ela no último momento. A
Coraline finalmente esmaga a mão da bela dama com uma pedra, e eles jogam a chave no poço profundo. E no dia seguinte, os seus pais estão trabalhando com o jardim, já que todo esse tempo que eles ficaram trabalhando na CLT deu certo e rendeu alguma coisa. Então, eles conseguiram dinheiro suficiente para reformar o jardim do Palácio Cor-de-Rosa. Na minha opinião, cara, Coraline e o Mundo Secreto é um filme perfeito em tudo, tanto na trilha sonora quanto nos seus efeitos, quanto na sua história e personagens. Eu simplesmente adoro esse filme, cara. E eu acho, sinceramente, que esse é um dos filmes que não precisa de uma continuação, já que o seu único filme fecha com chave de ouro. Porém, há boatos de um segundo filme chegando por aí. Mas enfim, esse vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dele, um grande abraço e vemos vocês em um próximo vídeo.